Olá, seja bem-vindo ao meu mais novo projeto, um talkcast com um nome lindo, Meus Voos. Nesse projeto, não vou contar não, vou esperar para que a gente converse aqui. Ao longo da nossa conversa, vocês vão entender um pouquinho qual é o meu objetivo com esse novo projeto. Para me ajudar nesse novo episódio, ou melhor, nesse primeiro episódio, está aqui Júlia Godoy, minha filhotinha, também terapeuta, que também atende aqui no Espaço Beija-Flor, que vai me ajudar nesse primeiro episódio. Júlia, comece se apresentando para as pessoas. Oi, gente, eu sou a Júlia, tenho 22 anos, sou filha da Grisiele e do Ricardo, sou terapeuta infantil, atuo aqui no Espaço Beija-Flor, sou escritora também de livros de romance infanto-juvenis, mais ou menos para a faixa de 12 anos, e estou aqui hoje para entrevistar a minha mãe, para a gente conhecer um pouquinho da história dela, a história de vida dela, como ela escolheu a psicologia, ou melhor, como a psicologia acabou a escolhendo. Bom, para entender um pouquinho qual é o objetivo desse novo projeto, com esse nome lindo, né, Meus Voos, eu trouxe a Júlia aqui e ela vai ter esse bate-papo comigo, e eu contando para ela, automaticamente vou contar para vocês o objetivo desse novo projeto. Então, bora lá, Júlia, fica à vontade para perguntar o que quiser. Bom, a primeira pergunta, que eu imagino que seja de muitas pessoas aí, como que você escolheu que você queria fazer psicologia? Foi algo que você sonhou desde criança? Ou algo assim que aconteceu e simplesmente você se encontrou no curso? Boa pergunta, muitas pessoas me perguntam sobre isso. Bom, desde criança, desde muito pequena, eu tinha duas certezas. A primeira certeza que eu tive desde muito pequena era que eu queria ser mãe. Deu certo, né? Funcionou. Ainda bem. E a segunda certeza que eu tinha é que eu queria fazer algo grandioso. Eu queria ter um trabalho que impactasse profundamente a vida das pessoas e que com esse trabalho eu pudesse melhorar o mundo. Desde pequena eu era bem pretensiosa. E aí, vendo as coisas acontecerem à minha volta, eu achei que ser professora seria um trabalho impactante, que mudaria a vida das pessoas e automaticamente melhoraria o mundo. E eu acho que eu acertei nessa escolha. Então, com 14 anos, eu entrei num curso técnico que na época existia, chamado Magistério, onde nós éramos preparados para sermos professores de primeira fase. E eu tive muita sorte de entrar num curso muito especial em São Paulo, onde era a preparação, digamos assim, das melhores cabeças do magistério. E nesse curso, que foi um curso muito intenso, um curso de 4 anos, integral, onde nós fizemos assim, cursos muito profundos, eu tinha aulas de psicologia desde o 2º ano. E desde então, do meu 2º ano, ou seja, desde os 15 anos, eu fui apresentada à psicologia. Até então, eu nem sabia que existia. Aí, lendo os livros, conhecendo os professores, ouvindo as histórias, eu fui me apaixonando. E aí me veio aquela luz, nossa, o trabalho impactante que eu busco, na verdade, não é só ser professora, porque eu continuo sendo professora até hoje, né? Não é só ser professora, mas eu quero ser professora da área de psicologia. E aí eu me apaixonei pela psicologia. Quando foi a época do vestibular, eu não tive dúvidas, não tive outra opção, eu já sabia que eu queria ser psicóloga. Entrei no curso e estou aqui. E acho que deu muito certo. Hoje, olhando para essa trajetória, eu percebo que aquela Grisiele pequenininha lá está muito feliz com os resultados. Porque eu consigo impactar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas e melhorar o que está em torno delas. Então, de algum modo, sem falsa pretensão, com o meu trabalho eu consigo melhorar o mundo, sim. Bom, eu tenho certeza que o magistério acabou impactando muito a sua vida nesse sentido, então é uma pena que não exista mais, né, porque eu mesma queria ter tido a oportunidade de conhecer, enfim. Enfim, agora a gente já tem o ensino médio tradicional, mas outra vertente do seu trabalho, além da psicologia, né, que sempre está muito presente nas suas redes sociais, as pessoas sempre falam muito, te conhecem muito por isso, é a vertente do renascimento, né, que é também uma maneira de terapia. E aí eu queria entender um pouco mais como foi que você chegou no renascimento.
renascimento? Assim, você chegou com 30 anos ou desde o início da psicologia você já conhecia essa técnica? Como é que foi? Bom, eu considero que eu sou uma pessoa muito abençoada. As coisas vêm até mim com facilidade. E hoje eu entendo que isso tem muito a ver com a minha gestação, conhecendo sobre o renascimento, né? Mas quando eu estava ainda na universidade, muito jovem, eu tinha uma aula, uma disciplina optativa que chamava Metodologia de Trabalho de Grupo. Nós tínhamos aula uma vez na semana e essa professora levava uma técnica onde ela aplicava no grupo e o objetivo era estudar os impactos das técnicas no grupo, como esse grupo acontecia, né? Qual era a dinâmica desse grupo. Nós estudávamos o grupo e não as técnicas. E um dia eu tive a sorte de ser renascida nessa disciplina por uma professora muito especial. E aí eu fiquei muito encantada com essa técnica, que eu nem sabia o nome. E ela terminou ali a técnica, fez as intervenções, conversou com o grupo, enfim, ensinou o que precisava ser ensinado, que era de objetivo daquela aula, e saiu e foi embora. E eu fiquei muito sedenta pelas informações, fui atrás dela e perguntei, falei, professora, eu quero saber sobre essa técnica, como que eu faço para aprender, eu gostaria de trabalhar com isso, porque foi realmente muito impactante aquilo que eu vivenciei ali. E ela, sem me dar muitas explicações, só me disse, o nosso objetivo é estudar o grupo e não as técnicas, então eu não tenho tempo para essa explicação. Na próxima aula eu trago uma outra técnica e a gente vai continuar estudando. Ela não falou nada? Não assim. falou nada, nem o nome. E assim, e foi igual sabia. ao renascimento que a gente conhece hoje? Sim, tipo, tinha alguém que guiava esse renascimento? Sim, ela guiou tudo? Ela guiava menos do que eu faço, né? Mas guiava. Também era com a respiração circular conectada. No colchonete? No colchonete, todo mundo deitado, tudo. Só que eu fiquei sem as informações. Eu não tinha nem onde buscar, porque eu não sabia o nome da respiração, eu não sabia o nome da técnica, eu não sabia nada. Eu só tinha sido submetida a essa técnica e sabia que era algo muito impactante, porque tinha impactado muito. Os seus colegas também falaram alguma coisa? Que tiveram interesse ou ninguém? Ninguém se manifestou, todo mundo se comportou como se fosse uma técnica normal, comum, mas para mim não foi comum, para mim foi muito impactante. E ali eu tive esse despertar, que eu queria muito trabalhar com isso. Mas a vida seguiu, fui passando, terminei a minha universidade, né, a minha colação de grau grávida dessa pessoinha linda que está aqui, e fiquei no meu projeto mãe aí muitos anos, né, tive 3 filhas bem seguidinhas, uma da outra, fiquei muito ocupada com isso, onde, né, iniciei a minha carreira, fui trabalhando e tudo, até fiz uma pós-graduação no meio desse processo, entre uma gestação e outra, e de grupo, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo trabalho de grupo, e no fundo eu ainda tinha uma esperança de que no trabalho, na pós-graduação eu tivesse algum contato, não tive, não fiquei sabendo, nunca mais ouvi falar, e a vida seguiu. Muitos anos se passaram, vocês já cresceram um pouco mais e eu fui convidada para fazer um curso, fui fazer o curso. Quando eu cheguei nesse curso, o terapeuta lá que estava conduziu um renascimento. Quando ele começou a técnica, automaticamente eu me lembrei do que eu tinha vivenciado na universidade e eu entendi que era a mesma técnica, apesar dele ter feito de um modo um pouco diferente. E aí, ao final, eu fui atrás dele, a mesma coisa. Nossa, que quero muito saber disso, como eu faço e tal, eu quero que você me ensine. E as respostas foram bem parecidas com a que a minha professora disse. Esse não é o objetivo aqui, o curso é de outra técnica, mas ele me disse o nome. Aí eu tinha alguma coisa, né, mais palpável. Ele disse o nome. Essa técnica se chama renascimento. Nós trabalhamos os traumas gestacionais de nascimento e também podem ser trabalhados os traumas de infância. E mais uma vez eu fiquei muito mexida e cada vez que eu me lembrava daquilo eu sabia que tinha um chamado especial para essa técnica. Mas a vida também seguiu. Continuei fazendo o meu trabalho, continuei cuidando da família e tudo, e um dia eu fui convidada para atender no Instituto Renascer Saúde, mudei o meu consultório para lá, e no dia que eu estava preparando o meu consultório, dia da mudança ali, colocando os livros no lugar,
A dona do instituto, Marta Franco, uma pessoa muito especial na minha vida, chegou na porta da sala. Ela é muito engraçada, assim, muito despachada. Colocou a mão, colocou a mão no batente da porta, toda despretensiosa, assim, e me disse: eu decidi que eu vou fazer vou montar a formação em renascimento, vou montar a primeira turma. Você quer participar? Quando ela disse isso, eu só não caí porque eu estava sentada no chão, arrumando meus livros. Eu fiquei extremamente feliz, primeiro porque eu nem sabia que ela era renascedora, e depois porque eu entendi naquele momento, né, os propósitos de Deus e que Ele tinha me levado para o Instituto Renascer para isso. E na hora que ela me falou isso, eu falei: claro que eu quero, você pode contar comigo. Então eu fui a primeira aluna matriculada na primeira turma de formação em renascimento do Instituto Renascer Saúde. Tenho muito orgulho disso. Faz quanto tempo? Já tem uns 6 anos, mais ou menos, por aí. E aí eu fiquei muito feliz. A turma começou e eu cada vez mais encantada com aquilo. E era exatamente a mesma técnica que você tinha visto nos dois. A condução era um pouco diferente, mas era exatamente aquilo que eu buscava. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Fiz o primeiro módulo, né, uma formação de 2 módulos. Fiz o primeiro módulo. A Marta nos ensinou a renascer já no primeiro módulo. E já me chamou e falou: você está pronta para renascer as pessoas. E aí, no intervalo entre o primeiro e o segundo módulo, eu renasci muitas pessoas. Eu tinha já minha agenda bastante cheia de atendimentos de psicologia. E aí muitas pessoas com traumas visíveis de gestação e nascimento, e eu propunha a técnica e elas aceitavam com muita facilidade. E eu sei que nesse intervalo de 1 mês, quando eu voltei para o segundo módulo, eu já era uma renascedora quase experiente. Já tinha renascido muita gente. E aí, assim, seguiu. Quando terminou o segundo módulo, a Marta me convidou para ser auxiliar dela na segunda turma, que ia ser logo, porque tinha muitas pessoas esperando. A turma foi bem rápida, o intervalo de uma para outra foi pequeno. Segunda turma eu estava lá, então, como auxiliar da Marta. O primeiro renascimento em grupo da segunda turma, a Marta me entregou o microfone, explicou para a turma como seria, o que aconteceria, me entregou o microfone, falou que ia tomar um café e que eu iria conduzir. Quando ela disse isso, minhas pernas bambearam, mas eu disfarcei bem, fingi segurança, fingi costume, mas era a primeira vez que eu estava conduzindo um grupo. Eu já tinha conduzido muitas pessoas no individual, mas no grupo era a primeira vez. Mas eu sabia que ela estava ali por perto, que eu sabia que podia contar com ela. Me enchi de alegria, e mesmo ainda com aquele friozinho na barriga, eu topei o desafio. Conduzi aquele primeiro grupo e foi maravilhoso, assim. Aí eu juntei 2 grandes paixões, que é o trabalho de grupo com o renascimento, e ali eu tive a certeza qual era o motivo que eu estava na Terra, que eu estava no mundo para isso. Eu fiquei muito feliz. E então segui, né, auxiliando a Marta nessa segunda turma. Ao final da segunda turma, ela anunciou para a segunda turma, já dando a data da terceira, anunciou que eu assumiria a formação em renascimento sem ao menos nem me perguntar se eu aceitaria. E muito confiante. Depois eu sempre conto essa história assim, até perto dela, e ela fala: eu tinha certeza que essas turmas eram para você. E aí, desde a terceira turma, então, eu assumi e segui aí até a 13ª turma. Então, eu tenho muita, muita alegria de dizer que eu conduzi aí 9, 10 turmas de renascimento. Não, foi bastante de gente. Formação. Fora aí os grupos que eu comecei a fazer, grupos de terapia, né? Porque a formação são as pessoas que vêm para aprender a técnica. Mas fora isso, eu conduzi e conduzo muitos grupos no sentido terapêutico, né? As pessoas que vêm para se curarem mesmo, para trabalhar as suas questões emocionais. E foi assim que o renascimento chegou na minha vida. Como você falou, né, enquanto contava a história, né, dessa
fase aí que você me teve, né, que você ficou grávida de mim logo após a sua formatura, né, então assim, durante a formatura já estava grávida, então eu nasci logo após, e a nossa diferença de idade, gente, pra quem não sabe, é muito pouca, né, então entre eu e a Luísa, somos 2 anos, e aí entre a Luísa e a Clara 1 ano e meio, então foram 3 anos e meio, 3 gestações, 3 filhas, né, então foi muito tumultuado ali, imagino, tanto você quanto o papai eram muito novos, né, então só tinha 25 anos e tudo, e aí como foi, assim, lidar com a questão de, não, eu tenho que ser psicóloga, eu sou recém-formada, eu tenho que construir minha agenda, ter pacientes e colocar meu nome no mercado e tudo, ao mesmo tempo que, nossa, mas eu tenho 3 filhas e eu preciso lidar com essa maternidade. Como foi a pressão desses 2 trabalhos? Olha, em vários momentos foi bem puxado, né? Ser mãe, a gente sabe que não é simples, que é uma tarefa que exige muito da mulher, mas eu não queria só passar pela maternidade. Lembra que eu disse que o meu primeiro sonho de vida, a minha primeira certeza é que eu queria ser mãe. Então eu queria vivenciar a maternidade. Mas assim que vocês nasceram, eu continuei, segui trabalhando, tentando conciliar ao máximo, né? Como a gente diz, tentando equilibrar os pratos. Mas sempre ficava alguma coisa ali pendente e aquilo me fazia sofrer muito, principalmente quando eu percebia que esse impacto poderia ser direto no desenvolvimento de vocês, né? Das minhas filhas, que para mim sempre foi prioridade. Eu amo o meu trabalho, eu assim, tenho meu trabalho num lugar muito especial da minha vida, mas a minha prioridade sempre foi a minha família, né? Isso sempre esteve em primeiro lugar, indiscutivelmente. E aí chegou um tempo em que estava muito difícil essa conciliação. Eu me lembro bem o dia que eu tomei a decisão de fazer diferente. Foi no mês de maio, comemoração do Dia das Mães. Do meu aniversário. E do seu aniversário. Mas é isso porque a Júlia nasceu no Dia das Mães, tá, gente? Isso é assunto para um outro episódio. É uma história bem legal. Mas era a comemoração do Dia das Mães na academia em que você estava. As meninas, nessa época eu trabalhava numa escola, as meninas ficavam o dia todo lá, as 2 menores, e a Júlia, 3 vezes na semana, ela tinha atividades esportivas numa academia que era próxima da escola onde eu dava aula, onde eu era psicóloga. E ali, na comemoração do Dia das Mães, era uma aula de balé que as mães fariam junto com os filhos, né? E era um sábado, eu já tinha programado tudo para estar, mas aí teve uma reunião com pais na escola, um plantão pedagógico. Mesmo assim, eu me programei para sair no horário, para conseguir participar das festividades, para ver as apresentações de cada modalidade esportiva que você participava. Mas aconteceu de que a hora que eu estava saindo, uma família chegou. Que acontece com muita frequência em escola. E me segurou muito além do tempo que eu tinha planejado. E eu fiquei muito angustiada. E a hora que eu cheguei na academia, a aula de balé tinha acabado de acabar. E aí eu vi aquilo, assim, as mães todas com seus filhos, com as suas filhas ali fazendo a aula, e as meninas super felizes porque a mãe estava participando. E ver que você não tinha vivenciado aquilo, por mais que você estava tranquila, mas aquilo para mim foi muito impactante. Foi muito mais um sofrimento meu do que um sofrimento seu. Você super entendeu que eu estava trabalhando, que estava tudo bem e tal, mas para mim foi algo muito impactante, porque eu não queria abrir mão desses momentos. Ali eu comecei a pensar que alguma coisa precisava ser mudada. Ainda assim eu segui, né? Era uma rotina muito puxada, né? Trabalhar em escola é muito desafiador também nesse sentido, e tem muito imprevisto, né? Muito puxado, a gente não consegue cumprir o horário direito, era muito difícil chegar na escola com vocês de manhã, vocês eram muito pequenas, todo mundo bem arrumado, porque sempre andaram impecáveis, então eu quase não dormia para dar conta de tudo, era muito puxado mesmo. Mas eu fui conseguindo, até que chegou no mês de outubro, eu senti que eu entrei em colapso, assim, que o meu corpo ia entrar em colapso, de tamanho estresse, para fazer o melhor que eu pudesse em todas as áreas, tanto quanto mãe, dona de casa, esposa e profissional. Eu sempre quis fazer sempre o melhor, e aí eu fui entrando num estado de estafa mesmo, mental e física, que eu cheguei à conclusão de que eu precisava fazer algo diferente.
e que então eu pararia de trabalhar. E aí você parou totalmente? Aí eu conversei com a diretora da escola, pedi conta, falei que eu não voltaria mais. Foi próximo de um feriado grande, que eu já estava tudo certo que eu iria viajar, eu tinha um casamento em São Paulo, eu ia ficar uma semana fora. E aí minha diretora falou, não, vai, fique essa uma semana fora, mas volte, porque eu preciso de você até dezembro, né? Porque final de ano também é muito apertado na escola, era muita coisa, já final de ano, último trimestre e tal, começar com uma pessoa nova era complicado, então ela pediu para eu aguentar as pontas até o final do ano. E assim eu fiz, descansei essa uma semana, respirei fundo, meditei, conversei com terapeutas, enfim, me abasteci ali para conseguir segurar. E aí eu fui até dezembro. Mas assim, com a mesma carga horária ou diminuiu Sim, um pouco, com a normal? mesma carga horária, porque a demanda era muito grande, a escola também não tinha muita condição de me liberar, né, em outros momentos, enfim. Mas eu consegui, cheguei até dezembro. Cheguei em dezembro, eu estava até achando que eu estava bem, assim, até pensei, nossa, acho que vai dar para continuar. E a minha diretora foi muito sensata quando eu conversei com ela, ela falou assim, você realmente precisa descansar. E aí eu entendi que para mim estava muito difícil tomar a decisão de sair, não foi uma coisa fácil. Eu tomei aquela decisão lá naquele momento de alto estresse, mas depois eu fui conseguindo conduzir e eu estava muito tentada a desistir de sair e continuar no trabalho. Só que geraria mais estresse depois, exatamente, né? Então ia seguir num ciclo. E ela foi muito sensata. E ela falou, não, vamos manter o que nós combinamos, eu acho que você realmente precisa descansar. Era visível o meu cansaço, todas as professoras falavam, os pais falavam, nossa, como você dá conta. E aí eu realmente parei, e eu parei de trabalhar por completo, por 9 meses, sem ouvir falar de trabalho. Não queria, apesar de terem muitas propostas, muitas pessoas vindo atrás de mim, muitas propostas de voltar para o consultório, que eu sempre atuei em consultório, enfim, propostas de todos os lados, e eu firme dizendo, não, eu vou ficar um tempo sendo mãe. Foi uma pressão muito grande, social, eu nunca achei que eu fosse passar por uma pressão dessa. Muitas pessoas falavam, não é possível que com tanto conhecimento que você tem, não é possível que sendo uma profissional do jeito que você é, você vai abandonar tudo. Então foi uma pressão muito forte. Como se fosse algo muito extremo, né? Tipo, perpétuo, né? Uma decisão. Então tomar a decisão de ser mãe, né, em tempo integral, chocou muito as pessoas. E elas me cobravam muito isso. O que é, na verdade, um pouco absurdo, né? Porque pensa bem que são 3 filhas, vocês não tinham, né, empregada em casa para cuidar das coisas. E eu nem queria, né? Então, eu não queria abrir mão desse cuidado para deixar. Então você que fazia comida, que cuidava da casa, que lavava a roupa, que tinha 3 meninas. Então, assim, é bastante coisa para lidar, né? Então... Aí eu tinha uma pessoa ali que me auxiliava com algumas coisas da casa, mas eu não abria mão desse cuidado com vocês, né? Com as minhas filhas. E aí eu fiquei por 9 meses assim, aguentando firme todos os convites que vinham. E aí quando fez 9 meses que eu estava... A gente tinha mais ou menos quantos anos aí? Mais ou menos 5, 7, 8, mais ou menos por aí, assim. Aí uma amiga veio, ela, a mãe, me convidaram pela 1000ª vez. Elas estavam montando também um instituto e elas chegaram, foram tomar um café da tarde em casa, porque eu tinha tempo para isso, né, para receber as amigas para um café da tarde, coisa que nunca acontecia na minha vida. E elas chegaram para o café da tarde, com uma chave na mão, me entregaram a chave e falaram, essa é a chave do seu consultório, nós estamos abrindo o instituto e tem um consultório lá que é seu, nós preparamos para você, você use como você quiser, e se você não quiser usar, ele vai ficar lá, à sua disposição. No primeiro momento eu neguei, depois ela falou, independente se você vai ficar ou não, a chave está aqui. Eu tinha trabalhado muitos anos, né, até desde o meu estágio, numa paróquia muito grande aqui em Goiânia. Então eu sempre fui muito conhecida nesse meio. E nesse espaço de tempo, onde eu recebi essa chave, um dia depois uma pessoa entrou em contato comigo, meu celular nunca mudou o número, uma pessoa entrou em contato comigo que tinha sido indicada por essa paróquia, que queria muito que eu atendesse o filho dela. E aí eu falei, nossa, acho que agora é Deus falando comigo, porque ontem eu recebi a chave do consultório e hoje essa mãe, e ela fazia questão que fosse comigo, e aí
Aí nós começamos, falei, tá, então negociei comigo mesmo. Falei, vou voltar para o consultório, mas vou atender somente no período em que as meninas estiverem na escola e vou manter, né, esse equilíbrio para não ultrapassar os limites e para que vocês não ficassem prejudicadas. E foi assim durante muitos anos. Eu atendia num consultório que era longe, que eu não fazia propaganda do meu trabalho, porque não era a minha atividade principal. Minha atividade principal era receber muita gente. Mãe. Então eu só atendia no horário que vocês estavam na escola. E foi assim durante muito tempo, até que você fez 15 anos. Aí quando a mais velha fez 15 anos, aí era 15, 13, 12... respirei fundo, falei, não, agora dá para eu voltar com mais intensidade. Aí foi que eu mudei o lugar do meu consultório para um lugar mais bem localizado, aí eu comecei a trabalhar mais essa divulgação e automaticamente a agenda encheu, e aí eu comecei realmente a fazer esse trabalho com mais intensidade, né? Então tem aí mais ou menos uns 7, 8 anos que isso aconteceu, esse retorno, né? E aí, com vocês maiores, aí eu consegui fazer isso com mais tranquilidade. E eu super recomendo que as mães tenham um tempo para cuidar dos filhos. Claro que eu sei que eu sou muito privilegiada, né? Sei que não é todo mundo que tem essa mesma condição, mas quando existe essa possibilidade, você não precisa parar tudo, mas diminuir um pouco que a prioridade precisa ser os filhos, porque o tempo passa, os filhos crescem e depois não dá mais tempo da gente ir atrás daquilo que ficou, né, sem ser feito, daquele acompanhamento que não pôde acontecer naquele momento. E que as crianças sentem muita falta. Como psicóloga, eu sempre soube da importância da infância, da importância da formação nisso, da formação da personalidade, na formação dos valores. E olhando para trás hoje, né, meu marido também tem essa constatação, fala muito isso, o quanto valeu a pena. Eu abri mão de uma coisa muito importante para mim, fizemos sacrifícios, porque aí financeiramente eu acabava não colaborando muito com a família, 3 crianças, né, todo mundo sabe que não é simples, mas foram sacrifícios que valeram muito a pena, e olhando para as minhas filhas hoje, olhando para vocês hoje, eu fico muito satisfeita da escolha que eu consegui fazer naquele momento. Bom, e agora que você já retornou ao trabalho, já tem muito tempo, né? Então já tem 7 anos que retornou com mais intensidade, atendendo, tanto atendendo aqui como psicóloga, tanto quanto aprendendo um pouco mais com os outros cursos, né? Que você fez outros cursos depois também, fez o Renascimento, conheceu ele, aprendeu essa outra técnica, atua nessa outra área também. Agora você decidiu criar esse Talkcast para conversar, entrevistar pessoas, conversar com elas, um papo leve, assim, conhecer um pouco mais a história da pessoa, de onde que veio essa ideia, o que passou pela sua cabeça. Então, eu tenho o privilégio de conhecer pessoas com histórias muito inspiradoras, né? O meu trabalho me dá essa possibilidade. E acaba que Deus, o universo, ou qualquer nome que você queira dar aí, acaba me conectando a pessoas muito especiais. E eu reconheço isso com muita gratidão. E eu sei que a história de vida dessas pessoas pode inspirar muitas outras pessoas. E aí, conversando com várias pessoas, né, ao longo do tempo, sempre me vem essa ideia, nossa, que bom seria se as outras pessoas pudessem saber que a história de vida dessa pessoa, pudesse saber pelo que ela passou, pudesse saber como ela superou, pudesse saber o que ela sentiu, porque eu acho que isso é realmente inspirador para pessoas que estão passando por momentos difíceis, ou mesmo para aquelas que querem avançar sem ter que passar pelas dificuldades, porque a gente pode aprender muito com a dificuldade que o outro passou, sem que necessariamente a gente tenha que passar por ela. E a melhor coisa que a gente faz. Isso é sinal de sabedoria, né? Aprender com aquilo que o outro vivenciou. E aí me veio essa ideia, primeiro, como seria, e tem muito tempo que eu tenho pensado sobre isso, e aí um dia me veio um clique, uma pessoa conversando comigo, e eu fiz um convite para que ela participasse de uma live,
E aí ela ficou meio assim, e aí veio a ideia, eu falei, e se fosse um vídeo, e se fosse numa conversa, inclusive essa pessoa vai estar por aqui logo, logo, e é uma história que merece ser vista. E a partir dessa conversa com essa pessoa especial, com essa mulher muito especial, que tem uma história de vida muito impactante e que com certeza pode ajudar muita gente, me veio então a ideia do Talkcast. E aí, o que eu fiz, chamei a filharada, a maternidade dando retorno, falei, preciso da ajuda de vocês, porque eu tenho muita coisa, faço muita coisa, né, atendimento individual, eu faço os treinamentos de grupo, eu tenho todo o espaço Beija-Flor para administrar, para cuidar, é tudo por minha conta, né, eu sou professora na universidade, na pós-graduação, então são muitas atividades, né? Além de todo o trabalho no Instagram, que para mim é muito importante, acho que é uma forma de impactar as pessoas também, de levar conhecimento, o trabalho na TV, né? Então é muita coisa. E aí eu falei para elas, para vocês, né? Sozinha eu não vou conseguir, eu preciso de ajuda. E aí a maternidade sim dá retorno, e aí as minhas filhas toparam, essas meninas aqui que você tá vendo, a Júlia, uma tá ali por trás da câmera. Nos bastidores. E hoje, então, nós começamos e com certeza tem muita gente, eu tenho uma lista gigantesca de gente que eu quero convidar para estar aqui contando as suas histórias e com certeza impactando você que está aí do outro lado, mostrando e com certeza você vai poder aproveitar muito dos conteúdos. O objetivo é esse, que as pessoas que estiverem assistindo aprendam com aquilo que essas pessoas que estiverem aqui passaram. E aí veio a ideia, né, de primeiro essa apresentação, para que vocês soubessem, né, o porquê desse trabalho, desse novo projeto, e aí já ficar com um gostinho de quero mais, para que vocês já atissem aí o desejo de assistir os próximos episódios, que eu tenho certeza que serão belíssimos e que vai ajudar muita gente. Meu objetivo era esse, desde pequena, impactar pessoas para que elas vivam melhor e melhorar o mundo. Então é mais uma ferramenta que eu utilizo para isso, porque eu cresci, mas continuo pretensiosa. Bom, esse é só o primeiro episódio, né? Tá saindo hoje, que é numa quarta-feira. Era o seu dia de live, né? Você fazia lives toda quarta-feira. E agora a gente tá transformando nesse Talkcast aí, que a gente acha que vai ser também rico, com muitos conteúdos diferentes, enfim. Mas vai ser toda quarta-feira que vai ter um episódio novo? Sim, então fique ligado, né? A partir de hoje, toda quarta-feira, às 18h18, vai ter um novo episódio, né? Uma nova pessoa aqui contando a história dela. Lembra do nome Meus Voos. Então a pessoa vai estar aqui contando um pouquinho dos voos dela até aterrissar nessa poltrona, até aterrissar nesse lugar, no Espaço Beija-Flor. Então toda quarta-feira você é meu convidado para estar comigo e acompanhar um pouco mais de histórias lindas, inspiradoras e que com certeza podem melhorar muito a sua vida e de todos aqueles que estão ao seu lado. E não se preocupa que se você não tiver tempo na quarta-feira, esse horário, enfim, ele vai ficar aqui no YouTube por quanto tempo for necessário. Então, fiquem acompanhando depois, se quiserem assistir depois, não tem nenhum problema. E não se esqueçam de se inscrever aí no canal, né? E ativar o sininho para ter as notificações de quando vem episódio novo. E vai ajudando a gente a divulgar aí, precisamos de vocês.